Bom dia a todos. Depois de longo tempo, né? Eu estava só pelo vídeo. Finalmente, Deus permitiu a gente voltar, né? Previsto estava, a princípio, a minha família vir todo mundo, mas hoje, infelizmente, minha esposa não acordou muito bem. Então, vim eu e meu filho e minha esposa ficaram em casa. Espero que semana que vem já possam vir também, né? Bom, vamos começar com uma oração. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por este dia maravilhoso, pelo que o Senhor está dando para a gente, ó Pai, um tempo de graça na Tua presença, um tempo de comunhão. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo durante a pandemia, mesmo durante, Pai, nossos problemas, o Senhor está cuidando de nós. E quero colocar nas Tuas presenças agora, Senhor, aqueles que não puderam vir, que não estão podendo participar por problemas de saúde, que o Senhor possa colocar Tua mão agora, Senhor, e curá-los, ó Pai. Lembra, Senhor, aqueles que estão com sinusite, aqueles que estão com bronquite, aqueles que estão com problemas, ó Pai, respiratórios, que o Senhor possa curá-los agora, Pai. Também te peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que estão a caminho, para que possam chegar sem nenhum problema, que o Senhor os guarde, Pai, de qualquer problema de trânsito também. E te louvamos, ó Pai, pela Tua providência, te louvamos, Senhor, que o Senhor está aqui conosco e é a Tua promessa que o Senhor nunca nos deixará, mas nos levará, Senhor, até aquele dia glorioso lá no céu, Senhor, e o Senhor vai nos dar condições, ó Pai, de realmente estar na Tua presença, Senhor. E é isso que a gente quer realmente te louvar, porque é o Senhor que nos sustenta espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, em tudo, Senhor, é o Senhor que nos sustenta, Pai. Te glorifico por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Alegria. Um pouco mais longe. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Começo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Desde que começou a pandemia que eu não venho cantar aqui, eu estou um pouco sem fôlego agora. Eu navegarei? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu navegarei. Amém. Próxima música aí. Cantai ao Senhor novo cântico. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Começo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
música Clame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Japonês. Wagashu Yesu yo sukui no kimi, shu no ai tataeru, inochi no kageri. Tori de chikara nagosameru shio, wagarei tamashi agamei-o ni. Sakebezei otae, shuno chikara toei kou, yama mo umi mo furueru, mina no toroki ni, yorokobe mite no waza o, toa ni ai shitsukaeru, subete ni masaru Yesu no aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor.
Miriam, levantar a mão nessa doente. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui, Senhor. O pessoal também que não pôde vir, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sempre olhado pelo nosso país, Senhor. Obrigada porque pelas tuas obras nas nossas vidas, Senhor. Como é bom estar aqui hoje, Senhor, louvando a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando agora do resto desse culto, Senhor, da mensagem, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações também. Também que o Senhor esteja conosco na Santa Ceia também, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Primeira carta aos 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler todo ele. Acompanhem comigo essa leitura, capítulo 5 de 1 carta aos Coríntios. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando vos escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal no meio de vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai, esclarece para nós a Tua palavra, Pai. Que ela venha de encontro também a uma igreja, a nossa igreja, que realmente busca realmente fazer a Tua vontade, entender os Teus planos, os Teus propósitos, e que está no controle de toda a história, Pai. Nós queremos ser igreja, como biblicamente, como nós temos aprendido nesta carta a 1 Coríntios, ó Pai. Nós sabemos que essa mensagem é dura, é uma mensagem pesada, mas, Senhor, Teu Espírito também, através daqueles que foram escritos, a palavra escrita veio até nós para nos ensinar, para nos exortar e para que nós possamos realmente entender a Tua vontade, quando todos os relacionamentos dentro da igreja também, Pai,
o Senhor trabalha conosco, o Senhor trabalha nas vidas dos teus filhos, daqueles que estão aqui depois da cruz e que vivem uma vida plena, santificada na tua presença, Senhor. Nós queremos não nos contaminar, mas nós queremos realmente ser santificados pela tua palavra também. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa palavra de 1 Coríntios capítulo 5 é um assunto bastante pesado, que fala sobre a disciplina da igreja. E esse assunto aqui, por que eu trago esse assunto para toda a igreja? É porque na carta 1 Coríntios, ela nos esclarece claramente que toda a igreja tem responsabilidade, e não só os pastores, e não só a liderança. Então, Paulo, nessa carta, ele chama toda a igreja à responsabilidade de disciplinar o irmão que estava cometendo tamanha transgressão. E nós queremos entender por que disso e por quê. Porque muitas vezes a própria comunidade cristã hoje, tá? Ela foge desse assunto, ou ela minimiza esse assunto sobre disciplina dentro da igreja. E Paulo fala claramente que não pode ser assim. A gente não pode minimizar uma coisa que realmente está acontecendo dentro da igreja e está contaminando a igreja. Tá? Então, essa questão de imoralidade é uma questão muito séria. Quando Paulo ele escreve e fala assim, todos vocês têm essa responsabilidade. Toda a igreja tem responsabilidade de tratar disso. Ah, não, isso aí é coisa do pastor, liderança que vai... Não é. Paulo está chamando a comunidade à responsabilidade sobre essas questões que acontecem dentro da igreja. Versículo base para vocês também terem esse texto, a mensagem dessa manhã. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então nós vemos na mensagem passada, eu falei sobre as bodas do Cordeiro. Cordeiro como é aquele que foi sacrificado, aquele que foi morto por nós, pelos nossos pecados, dando-nos vida. E nos chama de ovelhas. Então, são essas ovelhas também, ovelha significa sacrifício. Tá? Então, toda essa, sobre a questão da vida cristã que nós temos falado, tá? É a vida de um crucificado. Aqueles que realmente passaram pela cruz de Cristo é a vida de um crucificado. Tá? É isso, a nossa vida é para ser sacrificada. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que é a nossa vida. Então nós temos que entender, dentro do princípio da palavra de Deus, como Deus nos vê. Como Ele está vendo a sua comunidade. E nós preferimos olhar de uma perspectiva, talvez até do secular, fora da igreja, o que as pessoas falam, mas nós não temos atentado para o que a palavra de Deus diz para nós, dentro da igreja, aqueles que são crucificados, aqueles que passaram pela cruz de Cristo, tá? Eles têm uma postura diferente, uma vida diferente, ok? Então, aqui nós começamos a falar sobre, não esqueçamos que a igreja de Corinto abrigava um porto marítimo, obcecado por sexo. Seria muito difícil um coríntio convertido não fosse contaminado, direta ou indiretamente, por algum tipo de imoralidade sexual. Ali, em Corinto, como em Éfeso, eles adoravam, tá? a deusa Diana dos Efésios, e ali tinha muitas sacerdotisas em Coríntios. Tá? Mais de 1000 sacerdotisas que se prostituíam. Então, isso era um convite para as pessoas, que ali era um porto marítimo, o comércio era muito forte em Corinto, então as pessoas que chegavam sabiam que teriam uma noite de prazer. Tá? E isso, qualquer coríntio convertido, tá? Ele teria essa influência. Tá? Essa contaminação que acontecia na cidade de Corinto. E não é diferente nos dias de hoje também.
Tem lugares que você vai e você é contaminado. Tá? Você não... Então, o crucificado, aquele que passou pela cruz de Cristo, ele tem que observar claramente. Então, Paulo está falando de um lugar que a contaminação, o perigo da contaminação era iminente. É só andar pela cidade que você tinha toda aquela a influência da própria cidade, daquilo que eles faziam. Tá? Então, uma pessoa convertida realmente tinha essa influência muito forte. E nós temos hoje também de outras formas, tá? Assistindo filmes, vendo televisão, ou no trabalho, ou andando pelas ruas, você tem esse tipo de influência, tá? Fácil. Então, o cristão, tá? É aqui que se coloca a vida de um crucificado, a vida da pessoa que passou pela cruz de Cristo. E Paulo está falando sobre isso com a questão da igreja de Corinto, né? Então, a indústria do prazer sempre teria seus fregueses, pelo fato da cidade ser um porto preparada para cuidar bem dos marinheiros e viajantes. Era assim a cidade de Corinto, a cidade da imoralidade, tá? Então, nesse contexto aqui, Paulo começa agora, um bloco de exortações, tá? Agora tem um bloco de exortações, e ele estende agora do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 33. E dessa vez ele discorre acerca da atitude correta da igreja diante da imoralidade. Tá? Era um assunto muito sério diante da... Então, nós vemos isso, que a igreja hoje trata a questão da imoralidade com muita imparcialidade. Não tem. Então, olha para o mundo e fala assim, nossa, o que as pessoas, os meus colegas, o que as pessoas da família, o que as pessoas vão dizer quando uma pessoa é disciplinada por causa da imoralidade. Tá? Mas na igreja de Cristo, na igreja onde as pessoas passaram pela cruz de Cristo, isso é um assunto muito sério. Por serem carnais, os cristãos de Corinto se dividiam quanto não deveriam se dividir. E se uniram quando não deveria ter se unido também. Na verdade, apenas duas questões aqui que devem se levar a igreja a dividir-se: a heresia e a imoralidade. Nós estamos falando sobre imoralidade agora. Tá? Então, imoralidade é a palavra grega, né? Imoralidade, palavra que vem de porneia. Olha só, de onde que vem essa palavra quando fala? De onde vem a palavra pornográfico? E refere-se a atos sexuais, em geral, cometidos fora do casamento. Tá? No caso de Corinto, um membro da igreja vivia com a mulher de seu pai, ou com a madrasta. Tá? Então, essa era a questão na igreja. Um membro da igreja, ele vivia dessa forma, a igreja sabia e não fazia nada. A igreja sabia e não fazia nada. Então, Paulo tem que chamar a atenção. Como vocês deixam uma coisa dessa acontecer? Então, Paulo lhe coloca aqui, que causa espanto, olha só, causa espanto o fato de que nem mesmo os coríntios pagãos autenticavam tal ato. Olha só, tá? Seu código de ética, ainda que permissivo em muitas outras coisas, não chegava a ponto de aprovar o incesto. Esse membro da igreja, esse irmão, tá? Ele estava tendo caso com a madrasta. E então a igreja sabia. Nem mesmo entre os gentios, fala no versículo 1, nem mesmo entre os gentios se vê tal prática. E dentro da igreja estava acontecendo isso, e Paulo fala, como é que vocês sabem disso e vocês não fazem nada? Então Paulo começa a chamar a atenção dessa situação. Os coríntios se alegravam, se orgulhavam dos líderes que possuíam.
tá? Então ele fala se orgulhavam, Paulo, Apolo, Pedro, então eles falavam. Paulo está dizendo que os coríntios se orgulhavam dos pastores da igreja, como se eles pudessem causar uma boa impressão nas pessoas da cidade, tá? Quem é o pastor da igreja? Então essa igreja é uma igreja, como se fosse os pastores que causavam uma boa impressão. Mas não, Paulo chama a atenção de que a advertência é dura mesmo de Paulo. O que causa boa impressão nas pessoas não é a cultura ou o carisma dos pastores, mas a integridade do rebanho. A integridade do rebanho. Então, ele fala lá em Tito, capítulo 2:10, depois eu não tenho esses textos aqui anotado com vocês, mas eles falam, tá? Ele está falando, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança, assim tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. A integridade do rebanho faz com que todos que estão realmente vivendo a vida cristã, tá? Os ensinos, a doutrina que eles vivem, tá? As pessoas vão olhar isso como um cartão de visita. Olha só que interessante. Tá? Então, uma comunidade que as pessoas não conhecem, mas conhece só o pastor, isso não serve de cartão de visita. Como é que a comunidade vive? Como é que a comunidade reage diante das situações também? É isso que Paulo está falando aqui. Em Mateus 5,16, da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. As suas obras devem brilhar. Tá? Então, nós temos aqui esse ensino claro da palavra de Deus, né? Que fala, então, Paulo fala para a sua igreja. Então, esse texto aqui, ele ensina que a integridade do rebanho é o cartão de visita de uma comunidade cristã. Paulo dá 4 conselhos para igrejas que querem ter um belo cartão de visitas. Interessante, a igreja primitiva, a igreja no começo, eles tinham um belo cartão de visita, tá? Que a comunidade vivia junto, repartia um pão, comia de casa em casa, tinha alegria e singeleza de coração. Quando tinha necessidade, uma pessoa tinha necessidade, as pessoas que tinham condições ajudavam. Então, na igreja não tinha ninguém necessitado. Então, nós vemos esse padrão de comportamento daquela comunidade que começou, que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Porque a vida da comunidade era um cartão de visita. As pessoas, eu também quero ter esse tipo de vida, eu também gostaria, nossa, é diferente. O que faz você diferente assim? Tá? Então esse é um cartão de visita que fala que comunidade cristã ele deve ter. Tá? Então, Paulo dá 4 conselhos aqui. Considerar a imoralidade uma realidade letal, ela mata, tá? Disciplinar até as últimas consequências cristãos envolvidos com imoralidade, agir com urgência contra a imoralidade e vigiar as fronteiras morais da comunidade. Tá? Então, são 4 pontos aqui que Paulo fala. Primeiro, considerar a imoralidade uma realidade letal. Tá? Paulo começa falando assim, no versículo 2, como podem se orgulhar disso? Deviam se lamentar. Vocês deviam se lamentar. Devia muito estar chorando a perda de um membro. A perda de um membro. Quando isso está acontecendo dentro da comunidade cristã, tá? Ela é considerado uma coisa que Paulo está dizendo que a disciplina é um processo doloroso quando isso acontece. Tá? Então não se corrige pessoas de qualquer jeito, como se troca de roupa. Quando um cristão ele cai na tentação, é como se tivesse morrido.
É como se ele cai na tentação e se deixa levar pelo pecado, é como se essa pessoa tivesse morrido. Então nós temos que olhar, os nossos olhos, tá? É como essa comunidade que que as pessoas ali passaram pela cruz de Cristo, são crucificadas, eles vivem atrás da cruz. Eles não estão fora da cruz, mas estão dentro, porque passaram e Cristo começou a habitar na vida deles. Então essas coisas aqui, Paulo falou, tem que ser tratado. Tem que ser disciplinado. Porque nós somos o povo de Deus. Tá? Então, ele fala assim que a imoralidade implica na morte do pecador. A morte do pecador. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A imoralidade implica a morte do pecador. E esta morte vem em dimensões diversas. Olha só, a separação de Deus, a mais cruel. Separado de Deus, família destruída, reputação estragada, sonhos inviabilizados e outras coisas. Não há como fugir disso. O pecado é um destruidor implacável. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos aceitar que o pecado nos domine novamente e deixar isso acontecer. Por isso que diz que nós somos santificados, é um povo santificado. É um povo separado para Deus. É um povo santo. Então, viver como as pessoas do mundo vivem, deixar isso nos contaminar, isso é um pecado mortal, que leva à morte daquele que pratica. E também pode contaminar toda uma comunidade. É isso que Paulo está falando. Tá? Uma igreja que busca santidade, que tenta viver pela santidade, entende que quando seus membros estão envolvidos em imoralidade, estão destilando um veneno mortal sobre o rebanho. Veneno que precisa ser estancado com urgência. É isso que Paulo ele está falando sobre esse pecado da imoralidade. O pecado da imoralidade, ele precisa ser disciplinado até as últimas consequências. Os cristãos que estão envolvidos com imoralidade. O que quer dizer isso, né? Então, chegou a hora de nós compreendermos o que quer dizer seja entregue a Satanás. É isso que eu falo que é pesado isso. É pesado o texto aqui, tá? Que ele fala no versículo 5, que essa pessoa seja entregue a Satanás. São várias as possibilidades aqui, tá? Mas eu vou trabalhar com duas delas, ok? Eu vou trabalhar com duas delas. Então, o primeiro está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Tá? Então, nós devemos considerar o mundo como o domínio de Satanás. Em contraposição, a igreja é o domínio de Deus. Aqueles que são crucificados, que vivem atrás da cruz, estão sob o domínio de Deus. Mas os que vivem fora da cruz, tá? Que vivem no mundo, são considerados, então, o domínio de Satanás. É isso que está falando. Então, aqueles que estão no domínio de Deus não devem aceitar esse tipo de comportamento como se fossem do mundo. Vocês não são do mundo mais. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Se o nosso comportamento é igual ao do mundo, então o cartão de visitas não serve. Então a pessoa olha para a igreja e fala, é a mesma coisa. E eles são mais ainda, são omissos, são pessoas que não têm um comportamento, não têm uma coisa que faz a diferença. Então não serve como cartão de visita isso.
se nós pensamos da mesma forma e agimos da mesma forma que o mundo age. Tá? Então, o mundo age com tolerância, aceitando o pecado, mas a igreja de Cristo não pode aceitar isso, porque são crucificados, que vivem, são pessoas que foram santificados. Então, isso aqui é o segundo texto aqui que nós temos, é Mateus 18:18. Tá? Muitos usam esse texto aqui, fala: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Vocês já entenderam essa passagem aqui? Tá? Então, nesse caso aqui, desligarem na terra significa banir o membro das fronteiras da igreja, que está sobre o domínio de Deus, e lançá-lo para o mundo, que está sob o domínio de Satanás, e portanto desligado no céu. Olha só o contexto desse versículo aqui, nesse caso da imoralidade aqui. Desligar na terra significa banir o membro das fronteiras da igreja, que está sob o domínio de Deus, e lançá-lo para o mundo, que está sob o domínio de Satanás, e, portanto, desligado no céu. Olha só as implicações desse versículo aqui. O fato é que o excluído não tem com a igreja uma experiência burocrática, administrativa, com secretaria, hall de membros. Antes, o excluído tem uma experiência mística com Cristo, deixando à mercê da ação direta de Satanás. Quando ele é lançado para fora da igreja, ele é lançado sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio do mundo. Por que isso? É algo parecido como um irmão mais velho retirar a proteção do irmão mais novo. A garotada da rua vai fazer a festa agora que o pequeno está indefeso. Vocês já viram isso? O irmão maior protegendo o menor, tira essa guarda. O que acontece com o menor? Então, eu sinto-me na obrigação de advertir aqueles cujas vidas melhoraram após a exclusão. Tá? Muitos se utilizam desse argumento para mostrar que a igreja estava errada na sua decisão. Ok, às vezes estava mesmo. Eu já vi casos que realmente a igreja, sem ter um parecer, sem ter observado claramente, tá? Ele expulsou um membro da igreja. Ok? Mas nem sempre. Tá? Por exemplo, pacientes terminais geralmente têm sensíveis melhoras antes da sua morte. E por certo, lá no Titanic, muita gente estava achando que tudo maravilhoso. É uma festa. Mal sabendo que o barco já estava se enchendo de água. Aliás, o rico de Lucas capítulo 16, fala do rico e do mendigo, o rico que se vestia de linho é todo rico, e o pobre que esperava realmente receber um cuidado, uma esmola à porta do rico. É o Lázaro, rico e Lázaro, que seria um ótimo representante dos que viajam em canoas furadas, tá? Sem se dar conta do que está acontecendo. E ele fala assim, evidentemente que a igreja não tem o poder de emitir juízo para a salvação de ninguém. Tá? Nós não temos esse juízo. Esse é convertido, esse não é. Tá? Começar a emitir juízo e julgamento e fazer. Nós não temos esse direito. É por isso que Paulo faz essa ressalva, que a disciplina é feita na esperança de que o salvo que o tal pessoa que foi excluído da igreja seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse é o que Paulo fala.
Nesse caso, a exclusão é uma ação da igreja em expor a pessoa que cometeu tal pecado, as consequências todas do seu pecado, e com o objetivo de que ele caia em si. De que ele caia em si. Então, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, fala que o filho pródigo, depois que saiu da casa do pai, foi viver uma vida livre, absoluta, gastando tudo aquilo que ele recebeu da herança do seu pai. Ele volta para casa e ele caindo em si. É isso o propósito da disciplina. Quando a pessoa não reconhece mesmo o pecado cometido, tá? E ele é excluído da comunhão dos crentes, da igreja, tá? O propósito não é a gente julgar se ele é salvo ou não, não. Isso está diante de Deus, nós não temos nada disso. Somente que essa ação de que ele volte e caia em si novamente, e volte, se arrependa e volte novamente, ele caia em si. Tá? Abrindo um parênteses aqui sobre a exclusão, é bom nós olharmos, né, que 3 pré-requisitos para que a igreja exclua alguém. 3. Tá? Primeiro lugar, não deve haver dúvidas quanto ao seu pecado realmente está sendo cometido. Não deve haver dúvida. Tá? Ninguém pode excluir a base de, não sei se era ele, mas o carro era igual. Tá? E o segundo, o problema moral em questão deve ser mesmo pecado, deve ser pecado. Isto é, ninguém pode ter dúvidas nesse caso, né? Pecado, ele foi jogar bola domingo, não veio ao culto, estava assistindo Fórmula 1, não veio ao culto, ou ir ao cinema, já não cola mais isso. Tá? Então, falar, o irmão pecou. Então, nós temos que o problema moral em questão deve ser mesmo pecado. Terceiro, um pecado para levar à exclusão precisa ser um pecado que a gente possa medir. Não se pode excluir alguém por inveja. Por exemplo, olhar para uma mulher com intenção impura. Eu excluí o irmão por causa dessa situação, mas um pecado que deve ser um pecado que a gente possa medir realmente. E também, mais um então, são 3. Tá? Então, em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, como corrigir um irmão? Como corrigir uma pessoa faltosa? Então, se você vai e conversa com ele, se ele se recusar a ouvir você, aí você leva também, leva uma testemunha, e ainda assim, se recusar a ouvir o que aconteceu, você leva à igreja. Tá? Então, tem instâncias. Então, o excluído deve se recusar a parar de fazer o que está fazendo. Assim, os pré-requisitos seriam 4. Prática pecaminosa, confirmada, mensurável e continuada. Então existe, não é porque aconteceu, não, vamos trabalhar. Vamos conversar com esse irmão. A gente não pode simplesmente excluir uma pessoa por comportamento, porque ela praticou tal pecado, mas ela não foi advertida, ela não foi conversado, não foi tratado, tá? Então, é uma coisa que você leva a comunidade, leva a igreja. Tá? O pior caso aqui é quando a igreja sabe e não faz nada. A igreja tem ciência e não faz nada. E Paulo chama atenção sobre isso. Chama a atenção da comunidade. Porque ele fala que agir com urgência contra a imoralidade. Agir com urgência contra a imoralidade. Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, versículo 6. Querendo dizer que o rebanho recebe as más influências dos que estão envolvidos com imoralidade, sendo este um dos motivos para romper vínculos com as tais pessoas.
Existem outras questões a respeito do fermento. Quero explicar aqui um pouco por que Paulo usou esse termo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Talvez para a gente não entenda claramente, mas o que quer dizer? O que isso tem a ver com impureza? O que isso tem a ver com contaminação? Ok? Então a gente leva fermento, usa quando fazer bolo, fazer pão, tá? Mas Paulo está falando de uma outra forma. O que significa esse fermento aqui? Outra questão, tá? Então ele fala assim que a Páscoa dos judeus era celebrada durante 7 dias, quando não se podiam comer pão fermentado. Tá? Isso está lá em Êxodo 12, versículo 15. Então, a proibição quanto ao uso do fermento simboliza a pressa que houve naquela noite inesquecível no Egito, quando eles saíram. Tá? Eles não tinham tempo para levedar a massa, então eles tinham que fazer o pão sem fermento. Tá? Então, ali nós temos que uma aplicação, um comentário aqui, que o cordeiro, primeiro, o cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi morto, a vossa casa ainda não está totalmente purificada. Vocês estão atrasados. Tá? Então, antes de eles saírem, nós vemos a última noite lá no Egito, que eles tinham que matar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta. E havia a recomendação, façam pão para a viagem, preparem, mas não usem fermento. Não usa fermento, ok? Por quê? Outro lado, acerca do fermento, é a relação que há com pureza. Olha só, com a fermentação no clima da Palestina, bem depressa degenera em corrupção. As matérias fermentadas eram consideradas impuras. As matérias ali fermentadas eram consideradas impuras. Tem a ver com, então, com a impureza. É isso que fala, que Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso nos leva a algumas aplicações aqui. Os judeus preparavam-se para a Páscoa, cuidando que não houvesse nada fermentado em sua casa, principalmente pão. Nós não esperamos mais a Páscoa. Ela já veio, de uma vez por todas, em Cristo. De modo que não se admite coisas impuras em nosso meio. Não se admite coisas impuras em nosso meio. Se há, estamos de fato atrasados na nossa purificação. Ela tem a ver com purificação. Então não deixe que o fermento, não deixe que a impureza entre e que estraga toda a massa. Contamine toda a massa. É nesse sentido que Paulo está falando. Vocês foram santificados, vocês foram separados para Ele. Então não vivam, porque Cristo já veio, a Páscoa já aconteceu, e aconteceu uma vez por todas. Nós não esperamos mais, mas nós devemos viver em santificação. E não permitindo que a impureza entre no meio de nós. Olha só. Nesse caso, há uma urgência na limpeza, tanto pelo fato de estarmos atrasados e em falta com Deus, quando pelo cuidado em não deixar levedar o resto da massa. Paulo está falando que essa atitude que a igreja aceita, que a igreja não faz nada, que a igreja não trata, pode contaminar toda a igreja. Pode contaminar toda a igreja, tá? Então, olha só, aqui Paulo fala, em último, vigiar as fronteiras morais da comunidade. Vigiar as fronteiras morais da comunidade. Paulo, ele é radical no tratamento.
na terapia aqui. Com os envolvidos com essa imoralidade, vós nem falem com eles, nem comam com eles, expulsai no meio de vós. O contato com o que está dizendo é, se o irmão for realmente esse imoral, tá? É completamente excluído pelo apóstolo. Ele fala, cada igreja deve desenvolver seu mecanismo de comunicar ao excluído que ele não está mais em casa, já não é bem-vindo mais à mesa. E muitos membros têm essa liberdade de abrir a geladeira e pegar o que quer dentro da sua casa. Essa comunidade, tal é o fato, e nós devemos vigiar. O que realmente está contaminando a igreja? O que deixa a igreja ser contaminada? Então Paulo vê a igreja de Corinto, essa imoralidade, o que estava acontecendo, era um pecado mortal que estava acontecendo e que a igreja estava sendo corrompida por causa disso. Isso evidentemente não significa que os coríntios deviam construir, tá, uma torre fortificada, tá, e onde a impureza não tivesse acesso. Ao que parece, eles entenderam isso e se isolaram de qualquer contato com os incrédulos. Paulo corrige o equívoco. Então, se fosse isso, vocês teriam que sair do mundo. Jesus falou, eu os envio ao mundo. Um crucificado é aquele que vai ser sacrificado no mundo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que sacrificado? Porque o mundo, os valores do mundo são contrários aos valores cristãos. E se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos ser contaminados. A igreja vai ser contaminada. Então, um dos grandes perigos é trazer para a igreja esse comportamento secular, esse comportamento do mundo. E não essa vida que Cristo veio nos oferecer, uma vida de santidade. O povo de Deus ele tem, tá, esse cartão de visita. Ele lá fora, ele fala assim, as suas atitudes têm que brilhar. Tem que brilhar no meio de um povo, no meio das pessoas que estão na escuridão. E eles têm que desejar conhecer a Cristo. A querer participar de uma vida assim também. Nós somos esse povo. O problema não está em conviver com os incrédulos, não é isso, Paulo. Não é conviver com os incrédulos. Está em adotar o seu estilo de vida, marcado pela libertinagem, devassos, beberrões, pelo abuso do outro, avarentos e ladrões, e pelo desrespeito à soberania de Deus, idolatria, no versículos 10 e 11. E o pior é deixar que esse estilo de vida penetre na comunidade cristã. Nós somos salvos, nós somos crucificados, nós somos ovelhas que está indo para o meio do matadouro. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não podemos mais viver como o mundo vive, com os padrões do mundo. Trazer esse padrão para o meio da igreja, isso contamina. E por isso que Paulo fala, vocês estão atrasados na vossa santificação. Porque Cristo já veio, a Páscoa já aconteceu. Paulo chama a atenção, tá, sobre isso. E o ensino básico desses versículos é que as fronteiras morais da comunidade cristã são vigiadas pela própria comunidade. Enquanto que as fronteiras morais do mundo são julgadas por Deus. São julgadas por Deus. Mas
A comunidade cristã são vigiados pela própria comunidade. Nós somos os responsáveis. Nós, a comunidade é responsável em vigiar e não deixar a igreja se contaminar. Se tem problemas de pecado realmente é quando você encontra, você trabalha. Então, quando tem algum irmão assim, o que a comunidade deve fazer? Deve tratar. Como é que, Paulo fala, como é que vocês sabiam e vocês não fazem nada? Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? É por isso que Paulo chama novamente a igreja. Gente, vocês são povo santo. Vocês foram santificados. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Vocês não podem viver como vivem as pessoas no mundo. Vocês estão sob o domínio de Deus. E os de fora estão sob o domínio de Satanás. Como é que vocês querem viver como as pessoas que vivem no mundo? E chama a responsabilidade toda a igreja. Isso é o caso do pastor. O pastor que tem que resolver. Não. Toda a igreja tem que ser envolvida. No cuidado. Nesse cuidado aqui. Paulo fala assim, vocês deviam expulsar esse membro da igreja. Para que ele caia em si. E sobre o domínio de Satanás, ele caia em si e volte. E se arrependa. E novamente seja salvo. É isso que está acontecendo, gente. Tá? Nós temos dois modos de vida. Os que estão atrás da cruz. Os que foram crucificados. O que é a igreja, a comunidade cristã. E aqueles que estão antes da cruz. Que estão sob o domínio de Satanás. Que não se arrependeram. Que não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Nós não podemos viver como eles vivem. Nós somos o povo. Mas somos o povo separado, mas estamos no mundo. Eu não tenho amigo cristão, amigo não cristão, porque na Bíblia eu entendi que eu tenho que me separar deles. Não. Vocês são luz. Nós somos luz. Nós devemos brilhar no meio do mundo, porque nós somos separados. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Não podemos ter as mesmas atitudes que o mundo tem, que vão contra a palavra de Deus, contra os ensinos. Nós somos as pessoas que estão atrás da cruz de Cristo. Nós somos crucificados, nós somos ovelhas. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa posição. Amém? Vamos orar. Pai, novamente, nós agradecemos. A palavra é viva e essa palavra que nos exorta, ela vem de uma forma forte às nossas vidas também, principalmente na nossa relação contigo, Pai. Na nossa vida de santificados, de pessoas que passaram pela cruz. Pai, nós temos vivido uma vida confusa, nós temos vivido uma vida sem discernimento mesmo de quem nós somos, e muitas vezes nós nos misturamos aos que estão fora da cruz, aos que não foram alcançados ainda, e imitamos o seu modo de vida. Pai, perdoa-nos, traz novamente, Senhor, a essa vida de um santificado, essa vida de pureza mesmo, Pai. E que possamos, Pai, hoje também, como comunidade, confessar o nosso pecado, Pai. Nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, cair em si, Pai. E queremos agradecer realmente pelo que o Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, para que nenhum se perca, mas que sejam salvos, mesmo que
realmente entregues ao mundo, mas que caiam em si para que sejam salvos, ó Pai. E nós agradecemos, ó Pai, por toda a tua ação e intervenção, Pai, por todo o teu amor para com cada um de nós, Senhor, que pacientemente, com a tua graça, nos perdoa e nos chama novamente a andar contigo, a sermos teus filhos e andarmos em comunidade. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.